recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Esta promessa é também para os nossos filhos, para as nossas crianças. Recebereis o Espírito Santo. Toma posse dessa promessa, assuma essa promessa para mim, para você e para toda a igreja. A experiência com o Espírito Santo, o ser renovado no Espírito Santo, o ser batizado no Espírito Santo, é uma experiência extraordinária para todos os cristãos, não é só para alguns. Não. Jesus disse aos apóstolos: sereis batizados no Espírito Santo. Ora, é para todos nós. Porque o Espírito Santo, como diziam os santos, ele é a alma da nossa alma, ou seja, é que nos dá vida. Então nós todos precisamos pedir o Espírito Santo. Jesus disse: pedi, recebereis, buscai e achareis, né? E o Pai quer dar o Espírito Santo àqueles que o pedirem. E nós precisamos do Espírito Santo. É Ele que com seus dons de sabedoria, ciência, inteligência, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus, Ele que dá a nós pais, a nós catequistas, a nós evangelizadores, pregadores, Ele nos dá a força da fé e as luzes de Deus para levarmos Deus às pessoas. Então peça, é para todos nós. Nós, mães, podemos pedir para os nossos filhos a efusão do Espírito Santo até quando eles estão ainda nas nossas barrigas, antes de nascerem. Assim vai acontecer com eles o que aconteceu com São João Batista. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu de alegria no ventre da mãe. E tratando-se de filhos, eu, desde o ventre materno, né? Me lembro, na minha primeira gestação, eu tive duas. A primeira eu tive que ficar de repouso absoluto. E foi um tempo muito de Deus, onde eu pegava o violão e eu ficava de repouso, como eu disse, deitada, né? E aquele barrigão, põe o violão em cima e cantava com meu filho ali, barriga, ficava até... Foi uma experiência de Deus, porque eu pedi ao Espírito Santo que já estivesse naquela criança que estava no meu ventre, né? Que na verdade meu ventre era só uma casa emprestada para Deus, para que aquela criança viesse ao mundo e fosse mais um templo do Espírito Santo, através do batismo, né? Depois veio o batismo e aí sim o Espírito Santo. E mesmo na segunda gestação, no primeiro dia que eu estava grávida, eu já sabia que eu estava grávida, mesmo sem fazer o teste, né? Sem fazer o exame. E no momento da concepção até, da fecundação daquela criança, que é o João Pedro, eu já falei: vem Espírito Santo sobre este óvulo que agora vai ser fecundado, né? Uma experiência que para a gente que acredita no céu, é uma experiência muito boa, porque emociona. Nós, educadores, nós, evangelizadores infantis, precisamos ser carismáticos, termos a graça do batismo do Espírito Santo, termos os carismas e os usarmos com as nossas crianças, claro, do jeito delas, com a pedagogia própria para elas, mas sem medo. Eu repito, se João Batista já pôde ser cheio e foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, hoje as nossas crianças não apenas podem, elas precisam, é uma necessidade que elas sejam batizadas no Espírito Santo. Embora eles sejam nossos filhos e a gente quer eles pertinho da gente, agarradinho com a gente, na verdade eles são de Deus. E é para Deus que a gente tem que entregá-los e confiá-los. Então, desde aquele momentinho lá da fecundação, depois na gestação, depois nascendo, e até hoje, quando eles estão aqui na correria, vão para a escola, vão brincar, eu sempre falo: vem Espírito Santo. Quando os dois brigam, né? Porque agora está naquela fase de um arranhetar com o outro. Eu falo mesmo: vem Espírito Santo. Falo até alto para eles ouvirem. Você não pode ter medo de orar pelas crianças, para que elas tenham essa graça. Você não precisa ter medo de orar para a cura interior. E você tem a graça de já poder rezar por essa criança e ver milagres acontecerem, transformações acontecerem. Vem Espírito Santo, dai-nos agora sabedoria, dai-nos paz, harmonia nessa casa. É impressionante. A briga
né, a confusão entre os dois acaba, né? Então é contar com o Espírito Santo o tempo todo, né? O Espírito Santo que eu recebi no batismo, mas que renova em mim os seus dons e frutos à medida que eu me abro, que eu peço, que eu quero, que eu busco. Nós queremos que os nossos filhos cresçam bons cidadãos, tenham valores. Para que lugar melhor para aprender isto que na igreja? Lá eles vão aprender os valores cristãos, vão crescer na fé, no amor por Deus, pela família. Então, por que não investimos que os nossos filhos tenham uma vida na igreja, participem da comunidade? É preciso começar por você. Olha, a gente não está sempre incentivando os nossos filhos, correndo para cima e para baixo, para que eles façam aula de inglês, porque é importante para o futuro deles, para que eles pratiquem o esporte, natação, futebol. Então, por que não dedicamos também tempo para que os nossos filhos participem da vida na igreja? No meu pensamento, é o essencial, não é importante. Todos os pais já deviam ter isso dentro dele. Saber que os filhos que ele cria não é para ele, é para Deus. Ele deveria levar os filhos para Deus, para conhecer Jesus, né? Numa missa, num grupo de oração, e não deixar eles em casa. Mão esquerda no vermelho. Às vezes a minha filha fica pedindo bastante para a gente levar ela no parquinho e tudo, mas a gente tem o propósito também de levar ela para o grupinho, né? E é legal, e ela vai, tudo participa, mas tem muitos pais também que hoje eu vejo que não foca tanto nesse critério, que é levar o filho para o grupo de oração. A gente não pode continuar essa infâmia de os nossos fazer a primeira comunhão, serem crismados e nunca mais voltarem à igreja. Isso não pode continuar, não pode, porque o que o mundo quer é isto. E o único jeito para isso não acontecer é realmente deixar que as nossas crianças estejam cheias do Espírito Santo, porque daí eles vão ter gosto pela Eucaristia, daí vão ter gosto pela missa, vão ter gosto pela palavra de Deus, ainda como meninos, ainda como adolescentes, do jeito de menino, do jeito de adolescente, mas eles vão ter gosto. É confiar em Deus, é orar por meus filhos todos os dias, é pedir sobre eles o batismo no Espírito Santo. E eu aprendi isso com o Monsenhor Jonas Abib, que é o fundador da comunidade que eu participo, meu pai fundador. E eu selecionei uma linda oração que numa ocasião aqui na Canção Nova, no encontro para pais e evangelizadores, Monsenhor Jonas Abib ora por nós, ora por nossos filhos. Derrama o teu Espírito Santo sobre esses teus filhos e filhas. E todos aqueles, Senhor, que mesmo sem serem catequistas, sem serem agentes de evangelização infantil, são pais, são mães, são irmãos, Senhor, faz que eles sejam cheios do Espírito Santo. Que eles redespertem, Senhor, o Espírito Santo que está no coração dos nossos meninos e meninas. Que eles redespertem, Senhor, os carismas, os dons do Espírito que estão nos nossos meninos e meninas. E que eles redespertem, Senhor, que eles reavivem os frutos de Espírito, de alegria, de bondade, de paz, de mansidão. Enfim, Senhor, todos os frutos do Espírito que estão no coração dos nossos meninos e meninas. Que eles redespertem, Senhor, porque eles precisam ser meninos e meninas de Deus, para serem homens e mulheres de Deus, para serem santos, para fazerem, Senhor, um mundo novo, para fazerem a sociedade nova, para fazerem a família renovada, Senhor. A instituição família não vai ser destruída, não vai, Senhor, pelo Teu poder não vai ser destruída, mas para isso nós precisamos arregaçar as mangas e trabalhar muito, e trabalhar, Senhor, dentro do Teu método. Nos tempos de hoje, nós precisamos ressuscitar meninos e meninas, como o Senhor ressuscitou o filho da viúva de Naim. Dá-me, Senhor, a graça. Enche com o Espírito Santo, Senhor. Se replena com o Espírito Santo, Senhor. Envolve com o Espírito Santo, Senhor. Nós precisamos trabalhar cheios do Espírito, numa educação cheia do Espírito, numa catequese cheia do Espírito,
num trabalho evangelizador cheio do Espírito, com dinâmica cheia do Espírito, com métodos cheios do Espírito, com pedagogia cheia do Espírito. Precisamos uma educação verdadeiramente cheia do Espírito, Senhor, uma educação transformante, que faz homens novos, que faz mulheres novas, que resgata aquilo que foi perdido, que ressuscita, Senhor. Sim, nós queremos e só podemos agir assim, para contrapor-nos a todo esse plano programático, Senhor, que está em execução. Nós não podemos perder a instituição família e dar-nos a graça, Senhor, de levar 10 vezes mais uma evangelização forte no Espírito, Senhor, por causa do Teu plano, por causa da Tua graça, porque arregaçamos as mangas, porque enchemos do Espírito e já estamos em batalha. A vitória vai ser Tua. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Amém. Deus seja louvado. Encontre esse programa e mais conteúdos exclusivos no tvcançãonova.com/programa/Educar na Fé. Eu tenho uma boa notícia. Todos os programas Educar na Fé que você já viu até agora, você pode revê-los no Play Canção Nova. E se você tem um trabalho bonito com crianças, com adolescentes, se você tem um grupo de oração e quer compartilhar as experiências que você tem tido com suas crianças, entre em contato conosco, ou pelo Facebook, ou pelo nosso e-mail. Anote o nosso e-mail, educarnafé@cançãonova.com. Quer materiais da tia Adelita para evangelizar suas crianças? Muitos vídeos de histórias divertidas e desenhos para colorir dos amigos de Jesus. A experiência do batismo no Espírito Santo é uma experiência sensível, em que tocamos na certeza de que Deus está vivo e que Ele age no meio de nós. Só que o mundo de hoje está cheio de pessoas que estão sempre correndo atrás do sentir. Sentir prazer, sentir emoção, que não seja assim conosco. Vamos buscar esta experiência pelos motivos certos, por amor a Jesus e por amor à nossa família, porque Deus conhece o nosso coração. Fique com Ele e até o próximo programa Educar na Fé.